Meu amigo, como controlar a ansiedade para a prova do Enem? Eu vou te dizer que esse deveria ser o aulão mais assistido de todos, mas eu vou apostar aqui que ele vai ser o menos assistido dessa semana. Então eu quero que você, acho que hoje ainda que tá saindo esse aulão na quinta, você não vai conseguir verificar, mas dá uma olhada no sábado ali antes da prova, vê quais os aulões que foram mais assistidos. Eu sou capaz de apostar que o aulão de controle de ansiedade vai ser o menos assistido, por quê? Porque aqui no YouTube e nas outras plataformas, eles têm dois públicos assistindo aos aulões, né? Que é a galera que já me conhece, me segue, quer assistir todos os meus aulões, quer estar mais preparado. Só que a ansiedade não tem um público procurando aulão disso, porque nem sabe que existe. O que tá todo mundo procurando aulão? De linguagens humanas e redação essa semana. Semana que vem vai procurar aulão de quê? Matemática e natureza. É isso. A galera não tá preocupando um aulão sobre controlar a ansiedade pro Enem, por mais que saiba que precise. E eu vou dizer mais, esse aulão é o que mais devia ser assistido porque ele é o mais necessário. E eu vou dizer pra você assim, ó, se a gente pegar e chamar cada aulão que eu fiz aqui e classificar ele pelo motivo dos erros, o motivo da reprovação. Quantos alunos eu tenho que foram reprovados ano passado por causa de linguagens? Quantos alunos eu tenho que foram reprovados por causa da TRI de humanas? Quantos alunos foram reprovados por causa da redação? E quantos alunos foram reprovados por causa da ansiedade? O da ansiedade é muito maior. A ansiedade ganha dos outros três somados. Se eu somar o número de alunos que rodou no ano passado por conta de linguagens, mais o número de alunos que rodou por causa de humanas, mais o número de alunos que rodou por causa da redação, não chega na ansiedade. Então esse é o aulão mais importante. E para você que tá aqui então de paraquedas, né? Deixa eu explicar um pouquinho mais. Segura na mão do psicólogo. Por que eu tô fazendo um aulão de ansiedade? Eu não sou psicólogo, tá? Eu não sou psicólogo. No momento que eu estou gravando, eu faço faculdade de psicologia, ainda faço. Esse segundo semestre de 2024 eu precisei trancar o semestre, porque acumulou muito trabalho e eu não dei conta de conciliar as duas coisas. Ainda não sei o que eu vou fazer da minha vida no futuro. Se você está vendo esse vídeo de 2025 em diante, eu não sei se eu sou estudante de psicologia ainda ou não, o que eu fiz para conciliar. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito de psicologia, estudo muito sobre. Eu tenho um curso de especialização, uma pós-graduação em psicologia e psicanálise, sim, eu tenho. Então eu não tô inventando essas coisas da minha cabeça. Não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas eu tento ajudar os alunos sempre que possível nisso e eu me especializei nisso justamente para poder ajudar na minha mentoria. Então eu sou um professor de português, dou aula de linguagens, redação, literatura, tudo, mas eu também tenho essa especialidade porque eu tenho uma mentoria de estudos. Eu jamais faria uma mentoria de estudos para passar só a minha experiência pessoal. Ó, gente, eu fiz assim, então façam também. Não sou esse tipo de pessoa, né? Mas eu tenho esse conhecimento para e é isso que eu vou tentar te ajudar. A gente vai tentar nesse dia aqui, nessa reta final, o Enem tá muito próximo, fazer com que tu dê uma acalmada. E como que a gente vai fazer isso? Entendendo um pouco mais sobre a ansiedade. Pode ser que alguns achem que isso é desnecessário, mas eu vou provar no final da aula como esse aqui vai ser um dos principais diferenciais para tu enfrentar a prova do Enem. Vamos junto? Até o meu tom de voz tá mais tranquilo hoje, né? Que até isso já vai mudando, ó. Primeiro ponto que você tem que entender é o que o filme nos traz. Você viu Divertidamente 2, que é a temática do nosso aulão? O filme explica, a ansiedade não é a vilã do filme. Ela não é sempre negativa, ela também ajuda. Na verdade, a gente vê ao longo do filme, não quero dar spoiler pra quem não viu, mas a ansiedade é uma vítima também, dela própria. A ansiedade, o problema dela é quando ela se descontrola. Em vários pontos ela ajuda. A ansiedade, historicamente, para o ser humano, ela sempre foi uma coisa positiva. Eu vou dizer para você, quando eu vim aqui para gravar esses aulões agora, já vou avisar mais uma vez para quem tá vendo, nós estamos transmitindo ao vivo e vai ficar gravado depois. Vai ficar gravado, calma. Não é ao vivo, eu estou no chat nesse momento, conversando junto com a galera que assistiu a transmissão ao vivo ou que tá assistindo a transmissão ao vivo, tá? Mas quando eu fui gravar os aulões, agora há pouco, eu tava ansioso. Quando ia começar. Eu não tava desesperado de ansiedade, suando, tremendo. Claro que não, porque não é coisa que fazer um bom aulão. Mas eu tava ansiosinho. Ontem, quando eu fui dormir, eu tava meio ansioso. Amanhã eu vou gravar os aulões e tal. Agora que eu tô no chat, que vai entrar a transmissão, eu tava um pouco ansioso. Será que vai entrar certo? Será que a transmissão vai ficar boa? Tudo isso preocupa a gente. A ansiedade é natural pra essas coisas. Porque a ansiedade mostra que você tá levando a sério aquilo. Que você tá realmente preocupado. Um aluno agora que vai fazer o Enem e tá cagando pro Enem, não estudou nada o ano inteiro. Tu acha que quem não estudou nada o ano inteiro vai ver um aulão como esse?
Esse é mais um dos motivos pelos quais esse aulão eu já sei que vai ser o com menos visualizações a semana toda. A menos que aconteça alguma coisa muito, né, extraordinária. Senão vai ser o com menos visualizações. Não vai ver, porque ele não tá ansioso. Só que a ansiedade até certo ponto é boa. E eu vou te provar isso hoje através de um gráfico. Esse é o gráfico da lei de Yerkes-Dodson. Então é para dizer que não fui eu que inventei. Quando sou eu que inventei, aparece ali, fonte vozes da minha cabeça. Mas não é. É a lei de Yerkes-Dodson. Do desempenho pela ansiedade. Como é que a gente normalmente acredita que esse tipo de gráfico seja, né? A gente acha que quanto maior for a nossa ansiedade, menor é o nosso desempenho. Então, na verdade, esse gráfico estar com uma linha, deixa eu fazer aqui, assim, né? Essa deveria ser a linha que você imaginaria. Com ansiedade baixíssima, o desempenho lá em cima, aqui, ó. Aqui está o desempenho. Conforme a ansiedade aumenta, o desempenho vai caindo. Isso é o que a gente imagina na nossa cabeça que seja, mas não é. Até certo ponto, a ansiedade é positiva. Ela vai aumentando o teu desempenho. Então, tu sabe aquele cara, isso acontece muito no terceirão do colégio. Tu tá lá ansiosíssima pra prova e o cara tá cagando pro lance. Ah, vocês ficam nervosos com o Enem. Eu tô super relaxado. Ele não vai gabaritar a prova. Ele vai ter um desempenho baixo também, porque a ansiedade dele tá muito baixa. Ali naquela zona, ó, a gente tem o que a gente vai chamar de desempenho ótimo. O que é o nível de desempenho ótimo? É um nível de desempenho ideal. É o nível de desempenho máximo que essa pessoa consegue ter, de acordo com os conhecimentos que ela adquiriu, dentro da ansiedade. Então, se você fica naquela faixa ali, ó, qualquer faixa acima do 1,5, tá? Não é um intervalo pequeno também. Eu tenho que ter a ansiedade ideal. Não. Em todo aquele intervalo que tá acima de 1,5 de desempenho, tá show. Você tá com uma ansiedade que a gente chama de controlada. Qual é o problema? Abaixo disso, também não dá. Aí o cara não tá levando a sério, entendeu? Como não ficar ansioso? Pô, você vai fazer uma prova. Dias 13 e 10 de novembro. Uma prova importante pra caramba. Em que o cara vai ter, né? Porra, tá valendo tudo ali, praticamente. Como é que você não vai ficar ansioso? Claro que vai. Você não pode ter pouca ansiedade, mas também não pode passar dos limites. Olha o que acontece quando baixa ali, ó, no eixo X, vai a mais de 13,5 a ansiedade. Olha como a queda do teu desempenho é brusca. É uma queda vertiginosa, é brusca, ó. Caiu tudo. Porque se a tua ansiedade estiver fora de controle, cara, tu não consegue fazer a prova. Tu vai embora vomitando da prova, tu vai embora chorando, tu trava. Entra em desespero. Então a gente tem que manter isso controlado. Qual é a minha responsabilidade num aulão como esse? Eu tô preocupado com as pessoas que estão com a ansiedade baixa e querem elevar? Não, vai pro caramba você, né? Ao longo do ano eu faço, tá? Tem coisas que eu faço pra pegar aquele cara que tá cagando pro lance, eu faço ele ficar ansioso de propósito, porque eu tô com esse gráfico na cabeça. Mas a maioria dos alunos que tá assistindo agora tá com os níveis de ansiedade se aproximando do máximo. Nós temos que dar uma segurada. Então, primeiro, é não eleger a ansiedade como a vilã. Ah, eu rodei por causa da ansiedade. Não, você rendeu por causa do descontrole da ansiedade, do excesso da ansiedade. Mas o seu divertidamente ansiedade, a pobrezinha, não é o problema. E se você for ver, é meio que assim com todas as emoções, né? Raiva seria uma emoção negativa. Mas às vezes é bom você ficar com raiva. Tem umas coisas que tem que te revoltar. Você vê uma injustiça acontecendo e você não fica com raiva, tem um problema acontecendo com você. O problema é o excesso de raiva. É se descontrolar. Você tá no trânsito e você ficar com raiva quando o cara te corta é uma coisa. Faz sentido. Você maneja aquilo. Agora, você sair do carro e querer bater boca e bater no cara é o problema. É o excesso. Não é o sentimento o problema. As emoções não são o problema. É a falta de controle delas. É o não saber lidar com aquilo. Então, tá todo mundo, até o dia do Enem, tentando ter menos ansiedade. Escute o que eu vou te falar. Não é pra tentar não ter ansiedade. A ansiedade vai vir, você não controla. Quando você estiver fazendo o Enem, no seu painel de controle aqui dentro, a ansiedade vai estar lá. E é muito provável que naqueles 30 minutos que antecedem a prova, ela vai assumir o painel de controle. Quem que você acha que vai estar no painel de controle dos 30 minutos antes do Enem? Já fez o Enem? Já fez. Tem aqueles 30 minutos. 30 minutos de prova iniciais lá. Quem que você acha que vai assumir o painel de controle?
A alegria não vai ser, né? Não tem como. Vai ser o tédio? Imagina você, vai começar o Enem. Não, ninguém tá assim quando vai começar o Enem. A não ser o cara que não tá levando a sério. Vai ser a vergonha? Vai ficar com vergonha do quê? Vai ser a tristeza? Alguns, vai ser, eu vou começar a chorar. Não é a tristeza, é a ansiedade que vai subir. Pode ser o nojinho. Não vai ser o nojinho também. Com certeza vai ser a ansiedade. E aí tem um problema, ela tá no painel do controle? Não, ela vai estar, não tem o que você fazer. Você precisa controlar isso, manejar isso, com estratégias agora, nesses próximos dias e no dia da prova, que permitam você ficar mais tranquilo e com isso sob controle. Então é o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos para as estratégias para manter você sob controle. Foco no que você efetivamente consegue controlar. Um dos grandes segredos do controle de ansiedade é você focar naquilo que depende de você. Tem coisas no Enem que dependem de você, tem coisas no Enem que não dependem de você. O que você não controla? O que não depende de você no Enem? Coisa número 1, o tema da redação. Você entendeu por que ontem eu tava tão brabo? Dizendo pra você não adivinhar o tema? Você entende por que eu critiquei ontem as pessoas que fazem posts? E se o tema da redação for não sei o que e tal? Eu não tô criticando a pessoa que fez, às vezes ela nem pensou isso. Eu tenho uma especialização em psicologia, as pessoas às vezes não têm. Elas não estudaram o que é a ansiedade. Mas eu estudei, sei que você ficar focando no tema da redação, que é algo que você não controla, vai aumentar a sua ansiedade. Toda vez que a gente foca em algo que a gente não controla, não depende da gente, a gente tem um pico de ansiedade. A gente tem uma injeção de ansiedade. Então ficar focando demais no tema, não dá. Vai aumentar muito a tua ansiedade. Outra coisa que você não controla é a dificuldade das questões. Ai, meu Deus, e se esse Enem vier muito difícil? E se cair aquele conteúdo que eu... Mas não foi você que fez as questões, cara. Você não tem como controlar isso. Eu já falei pra ti lá no aulão de humanas, como é que eu abri falando. Uma prova muito fácil é um problema. Tomara que ela venha muito difícil. Tu percebe agora que quando eu tava falando isso naquele aulão, eu já tava trabalhando a tua ansiedade? Por isso que tu já chegou nesse aulão um pouco mais calmo, se tu viu todos, e agora a gente vai fechar com chave de ouro. É um trabalho, cara. É um trabalho que tá sendo feito e tem consonância. Todos os aulões que eu vou dar estão ligados à ansiedade porque eu estudei isso. Você não controla a dificuldade das questões, não depende de você, o seu número de acertos não depende de você. Você não sabe. O número de acertos que você não sabe é o que você vai fazer e você não sabe quantos vão ser necessários para passar. Eu sei que você fez metas, né? Todo mundo faz. Quantos acertos você quer fazer em linguagem? Pelo que você fez, assim, nos simulados, pelo que acha que você consegue fazer no dia, vai que você se supere, assim, e faça mal, quanto você acha que dá pra fazer? Todo mundo tem essa resposta na ponta da língua. Eu acho que eu faço uns 35 em linguagens e uns 40 em humanas. Não, eu acho que linguagem, assim, eu vou tentar me aproximar dos 40, uns 38, 39 já tô feliz, mas humanas eu quero quase gabaritar. Eu tô muito preparado. Tá, você não controla nem quantos acertos você vai fazer, porque eles são uma consequência do seu desempenho, e você também não controla quantos vai ser necessário para passar. Lembra, tem TRI. Ano passado você fez. Eu vou falar, vai doer, mas eu preciso falar. Por que você tá com nojinho da TRI de humanas? Porque você fez um número de acertos que você julgava que seria suficiente e não foi. Por causa da coerência da TRI. Esse ano pode ser que aconteça o contrário. Pode ser que você faça um número de acertos que você acha que não vai ser suficiente e no final das contas seja. Por quê? Porque não é você que controla, inferno. Não depende de você. Depende de outros fatores. Quando você foca no que você não controla, você está aumentando a sua ansiedade. Então eu quero conversar com você agora, que está muito ansioso. Assim, ó, desesperado de ansiedade, você treme, você não consegue respirar. Tu não passou a semana inteira até agora preocupado com essas 3 coisas aí? Será que tu não passou o ano inteiro preocupado com essas 3 coisas aí? Como é que tu não vai estar desesperado de ansiedade? Tu foca só no que tu não pode controlar? Claro que a ansiedade vai aumentar, né? Os fatores ali que provocam a ansiedade estão o tempo inteiro girando. Você precisa mudar isso, cara. E isso depende de você. Focar no que você pode controlar. O que você sim controla. Depende de você. A estrutura da redação. Por isso que nós fizemos um aulão focado nisso, cara. Aí os alunos diziam assim...
Nossa, eu não sei o que acontece, mas eu assisto a aula do Lauro e eu me sinto muito mais tranquilo. Não é que você não sabe o que acontece, mano. Eu faço a aula pra isso. Eu preparo com essa intenção. Ora, não sei o que acontece. Acontece eu. Ora, a gente foca na estrutura e não no tema, porque isso vai fazer com que você fique mais tranquilo. A estrutura depende de você, o tema não. A atenção nas questões. Focar no enunciado, eliminar a absurda, fazer não sei o quê. Isso aí depende de você. Errei por falta de atenção, professor. O que eu faço? Tenha mais atenção na hora da prova, mano. Óbvio. Vamos abrir um parênteses largo aqui. Desconsiderando questões de transtorno de déficit de atenção, TDA, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Tem pessoas que tem laudo pra isso. Eu tô considerando o geral. Não tô falando tenha mais atenção se não teve mais atenção pra alguém que tem um transtorno de déficit de atenção, né? Vamos separar as coisas. É por isso que no Enem, quando você tem um laudo de transtorno de déficit de atenção, no momento da inscrição do Enem, você pode solicitar uma hora adicional, de tanto que eles sabem que isso atrapalha, para que você tenha mais tempo. Então, né, parênteses feitos, vamos voltar. A atenção nas questões, descartando esses casos, depende de você, cara. É que você fica tão preocupado com outras coisas que não dependem de você, que na hora da prova, por causa da ansiedade, você não consegue ter atenção nas questões. Então, em vez de ficar preocupado com, ai meu Deus, o que será que vai cair em história? Por que você não fica preocupado com, ai meu Deus, quando cair uma questão de história, eu preciso ler bem o enunciado. Eu preciso ter atenção na eliminação de absurdas. Eu preciso ler o texto com atenção. Por que você não fica preocupado com isso? Que é o que realmente vai te descontar ponto. Parou pra pensar como tu não dá bola? Eu vou falar agora de um terceiro ponto, que é algo que tu controla, só depende de ti, e a maioria das pessoas não pensa nisso antes do Enem. Passar o gabarito. Quantas pessoas estão aqui nessa aula já disseram assim, passei 2 erradas pro gabarito. Ano passado, nossa, eu acabei passando uma errada que eu tinha certeza e marquei outra. E era uma fácil, me ferrou na TRI. Pois bem, então eu vou perguntar pra você agora. Ao longo do ano, quantas vezes você treinou passar pro gabarito? Eu acho que nenhuma. Eu acho que ano passado você não treinou nenhuma questão para passar o gabarito. Se você fez simulado presencial, talvez você tenha treinado. Mas ainda assim você fez meio de qualquer jeito. Quem fez simulado online, nem treinou passar pro gabarito. Então, qual é a coisa mais importante do Enem? Pintar o gabarito. Tanto é que, se você acertar a questão, mas pintar o gabarito errado, você erra ela. Se você errar a questão, mas na hora de pintar o gabarito, tu chutar e aí pintar o gabarito certo, tu acerta a questão. Pintar o gabarito é a prova. Você só faz as questões pra saber onde é que tem que pintar. E as pessoas não levam a sério. Por quê? Porque elas não estão preocupadas com isso. Aí chega no dia, a hora que a pessoa vai se preocupar em passar pro gabarito, é na hora que a prova tá rolando. E aí ela passa errado, porque faz com pressa, faz não sei o quê. E eu digo assim, tá, mas o que aconteceu? Passei errado pro gabarito porque eu tava com muita pressa e tinha pouco tempo. Bah, mas daí então, tu ficou o Enem inteiro preocupado com linguagens humanas, redação, matemática e natureza. Teve gente que, essa semana, que era pra focar em linguagens e humanas, ficou só revisando matemática e natureza, de tão focado que tava. E aí rodou porque passou errado pro gabarito? Cara, não dá. Você tem que focar no que você pode controlar, nessas 3 coisas aqui, não nas 3 da tela anterior. Eu vou falar um troço pra você que você não vai gostar, mas eu vou falar. Se você passar o errado o gabarito, a culpa é só sua e é um erro que você não pode cometer. Eu sei que durante a tua infância te passaram a ideia de que tá tudo bem errar, desde que você peça desculpas e você não cometa mais esse erro novamente. Pois então agora vem um segredinho da vida adulta. Tem erros que não dá pra cometer. Tem erros que dá. E tem erros que não dá. Por exemplo, eu posso cometer um erro aqui nesse aulão e de repente, em algum momento o som falhar porque desconectou o microfone, daí a gente percebe e logo volta? Posso. É um errinho, mas não chega a atrapalhar, né? Se a gente cometer um erro de, em algum dos aulões, não trocar a luzinha de fundo aqui, ó, que tá decorando, que nós estamos fazendo temático com o aulão, você tá vendo, né? E aí, numa a gente esqueceu de trocar a luz. Putz, que pena. Mas é um erro que dá pra cometer, né? Não é nada grave. Agora, eu posso te ensinar algo errado no aulão?
No aulão de redação ontem a gente viu um monte de gente que estava aprendendo coisa errada. Não, isso aí não pode. É um erro que não dá pra cometer. Você pode fazer um aluno perder a vaga por causa daquilo. Eu garanto que várias pessoas que estão assistindo esse aulão pretendem ser médicos, certo? Sim. Tem erro que médico pode cometer? Tem. Tem erro que, infelizmente, ele é um ser humano sujeito como qualquer outro. Agora, tem erro que não pode cometer. Fez uma cirurgia, esqueceu o bisturi no paciente. Não dá. Matou o paciente por infecção que fechou ele com um troço dentro. Não pode. Tem erro que quando você for médico, você não vai poder cometer. Não vai poder ser assim, ó, tal. Quando você for médico, vou perguntar. Você tem que focar no que você pode controlar ou no que você não pode controlar. Porque eu imagino que quando você for médico, você vai estar trabalhando com vidas, né? Você vai querer salvar vidas. Salvar a vida da pessoa ou ela morrer é algo que você pode controlar? Depende só de você? Não. O que você pode controlar? Fazer tudo que estava ao seu alcance. Por isso que você sempre vai ouvir um médico que infelizmente perdeu um paciente dizendo: nós fizemos tudo que estava no nosso alcance. Porque o que vai te trazer a paz de espírito depois... Porque você vai perder um paciente um dia se você vai ser médico. Não tem como. Em algum momento vai acontecer. O que vai fazer com que tu mantenha a ansiedade sob controle é tu pensar que tu focou naquilo que tu podia controlar e fez bem feito. O que tu não podia controlar, não teve o que fazer. Você tá percebendo? Que esse tipo de sentimento tem que começar agora e que se você errar a droga do gabarito, a culpa é sua. Você errou ano passado, a culpa é sua. Você não focou no que você podia controlar. Por quê? Ano passado tu viu aulão de ansiedade? Não, né? Ano passado você viu aulão de português, de história, de ficou decorando tudo e foi pra prova. Tá vendo a importância que é falar sobre isso? Eu quero saber de ti. Quantas questões tu já errou por ansiedade? Vamos fazer no chat uma porcentagem. Provas, acho que simulado tu erra menos de ansiedade. Vamos falar de prova de Enem, então. Provas do Enem anteriores, se tu tivesse que botar uma porcentagem, quantos por cento das questões que tu errou foram por ansiedade? 100%? 10%? 5%? 90%? 70%? Chuta pra mim no chat aí, quem tá vendo ao vivo. Chuta pra mim no chat qual é a porcentagem de questões que tu errou por ansiedade, vai. Eu imagino que, se eu tiver errado, eu mesmo no chat vou me corrigir, que seja a maioria. Tu erra muito mais questão por ansiedade do que por outros motivos. Se tu botar ansiedade, falta de conteúdo, erro de interpretação, pressa e cansaço, vamos ficar só com esses. Conteúdo, interpretação, pressa, cansaço e ansiedade. Tem mais, mas nós vamos resumir nesses. Ansiedade ganha. No dia da prova, ganha. E aí o que acontece? Quando tu erra uma questão por ansiedade, geralmente ela é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Viu a merda que dá na TRI? A ansiedade é a principal responsável, não a ansiedade, o excesso de ansiedade. Não é a pobrezinha aqui. É o excesso. O excesso de ansiedade é o principal responsável por você errar questões fáceis e prejudicar a sua TRI. Exemplo que eu trago aqui é essa questão. Inclusive, essa questão, por conta de muitos alunos terem errado ela por ansiedade, ela foi considerada menos fácil do que eu imaginei que ela seria. Ela tá até de média para difícil na prova do Enem, de tanta gente que errou e se atrapalhou. Quando eu saí do Enem, eu saí tendo a certeza que ela era fácil. Eu gravei vídeo, tá aqui no YouTube, deu dizendo que ela é uma das mais fáceis do Enem. Não é. Porque as pessoas erraram por causa da ansiedade. De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo o quê? Ah, tu achou que nós não ia fazer questão hoje? Claro que vamos, é aulão de Enem, cara. Tu acha que eu vou fazer aulão sem fazer questão? Achei que o senhor ia ficar só divagando sobre a ansiedade. Vamos exemplificar a ansiedade. Se de acordo com o texto eu quero a alteração do lema olímpico, eu não quero o lema olímpico, eu quero só a palavra juntos. Porque a alteração foi incluir a palavra juntos. O lema era mais rápido, mais alto, mais forte, tá ali na linha de baixo. Acrescentaram o juntos. Mais rápido, mais alto, mais forte juntos. Tanto que se tu olhar todas as alternativas, o que elas dizem? Unificação do lema anterior ao atual. Aproximação entre o lema olímpico e o COI. Junção do lema olímpico com os princípios esportivos. Associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Vinculação entre o lema olímpico. Todas elas falam do lema olímpico. Então, com certeza, o erro das erradas não tá no início, né? Porque unificação, aproximação, junção, associação e vinculação é quase tudo a mesma coisa. Tá unificando o lema olímpico a alguma coisa.
Acréscimo do juntos é para unificar o lema anterior ao atual? Não, eu não tô unificando os temas, eu tô alterando. Então a letra A já tá fora total. Eu tô aproximando o lema olímpico antigo, mais rápido, mais alto, mais forte. Com a inclusão do juntos, eu acrescento o COI? Não, eu não acrescento o Comitê Olímpico com a palavra juntos. Agora vem o que muita gente marcou. Junção do lema olímpico com os princípios esportivos. Eu concordo que mais alto, mais rápido, mais forte juntos são princípios esportivos. Mas o acréscimo da palavra juntos não é para acrescentar os princípios esportivos. Então não pode ser. A resposta é D. Para associar o lema olímpico com a cooperatividade. Porque cooperar é o que a gente faz juntos. No lema antigo, mais rápido, mais alto, mais forte, já tinha princípios esportivos. Então eles não foram acrescentados com a palavra juntos. O que a palavra juntos acrescentou é a cooperatividade. Também não é os eventos atléticos. Eu pergunto, alguém errou essa questão ano passado por falta de conteúdo? Qual é o conteúdo dela? Gêneros textuais? Não. Variação linguística? Não. Progressão textual? Não. Coesão? Escolas literárias, vanguardas europeias, funções da linguagem? Vamos lá. Qual é o conteúdo? É uma questão meramente interpretativa, de ver o objetivo daquela alteração. Não, professor, mas no Enem não cai nada de interpretação. Cai sim. Só não é a prioridade. Não é o principal, mas tá aí, ó. Eu tenho que entender qual foi o objetivo daquilo. Então era fazer a relação da palavra juntos com a cooperatividade. Quantas outras questões você pode errar por ansiedade como essas? Várias. Várias. E aí, nesse momento da proximidade do Enem, você parece que está preocupado exclusivamente com o conteúdo. Tanto que a maioria dos alunos, nesse momento, está vendo aula de cursinho sobre os conteúdos. Não está vendo essa. Deve ter alguém por aí meio frustrado com os aulões meus. Ah, o Lauro ficou falando aqueles troços lá de ansiedade, eu não quero. Eu quero conteúdo. Por que ele não fez um aulão só de literatura, me passando toda a literatura em um dia? Porque se eu te passar toda a literatura em um dia, tu não vai conseguir absorver todo o conteúdo e quando cair na prova tu vai errar. Tu só vai ter a ilusão de que decorou tudo. Por isso que eu não fiz. Talvez um dia eu ceda e faça. Ah, vou fazer aulão do que todo mundo tá fazendo para ter mais visualização e tal. Não, eu quero os aulões que eu acredito que vão fazer mais alunos ser aprovados. E o da ansiedade é fundamental. Se você focasse no que você pode controlar, que era ter lido a questão com mais calma, ter prestado atenção, ter visto que é a alteração, ter visto que a pergunta é sobre os juntos, talvez se tivesse acertado. Então, eu volto a insistir, cara. Pensa comigo. O que será que mais te afasta hoje da universidade? Será que realmente é falta de estudo? Você não sabia decorar os conteúdos que caíram? Você não adivinhou o tema da prova? Será que é isso, cara? Será que a ansiedade não está sendo um obstáculo porque você está subindo demais? E se a gente conseguir hoje manter um pouquinho mais do controle, a gente vai melhor? Você não acha que com esses 4 aulões que a gente teve até agora, aulão de linguagens, aulão de humanas, aulão de redação. Você não acha que você conseguiu visualizar melhor a sua prova? Visualizar o que você vai fazer? Você acha que não tá mais claro pra você agora? Professor, então tu acha que só os teus aulões são suficientes pro cara ir bem no Enem? Eu acho que é melhor que muito aulão que tem por aí. Conteudista e tal. Dessa vez eu posso falar isso, né? Estou sozinho aqui, não participo de mais nenhum outro aulão. Pra mim tá tudo certo. Pra mim é isso aqui que precisa na reta final. Eu não acho que a listagem de conteúdo, lembre disso, lembre daquilo que vai fazer a diferença. Se quiser ver também, veja. Só não se sobrecarregue de aulões. Eu pergunto, os aulões que você está assistindo essa semana estão diminuindo a sociedade ou estão aumentando? Eles têm que diminuir a sociedade, tem que te deixar mais seguro. Aulão serve para trazer segurança, para tu bater o olho e ver, beleza, tô preparado. É isso. A gente tem que buscar isso de agora até o final. Então por que eu tô insistindo que a gente tem que descansar agora? Amanhã e sábado é descanso. Pra quê? Pra deixar a ansiedade sob controle. Só que também não adianta. Se você é um cara que descansar vai te deixar mais ansioso, daí não adianta também. Talvez seja bom você ver alguma coisinha. Então, isso é autoconhecimento, né? Quanto mais planejado tiver o Enem pra você, mais fácil fica. Então, sejamos sinceros.
Você já não sabe o que vai acontecer domingo? Você vai chegar pra prova, vai estar um pouco nervosinho, debocha de ti mesmo. Ri da tua ansiedade, olha aqui, ó. Ui, tô com a mão suando, mãe. Todo cagado. Isso, relaxa. Vai pra prova. Começou a prova, sabe que vai ter aqueles 30 minutos iniciais que são infinitos. Tá, vai ter que passar por aquilo. Começar a prova, você vai ir pro tema de redação, você sabe. Você vai olhar o tema de redação, vai planejar o seu texto. Dependendo da sua estratégia, você vai fazer o rascunho ou então vai para as questões. Você já tem a sua estrutura pronta. Quando você vê as questões, você já sabe o que você vai encontrar em linguagens humanas. Não tem muita surpresa para acontecer. É focar no enunciado, é lembrar dos conteúdos, é eliminar absurdas, é não se preocupar tanto com o texto. Se ficar em dúvida, voltar no enunciado e ir para as mais simples. Você já sabe tudo o que vai acontecer. Você sabe que o tempo vai ser apertado, que você não vai fazer com o tempo mega sobrando, que talvez falte para algumas. Você sabe que vai ter questões discutíveis. A gente vai passar a semana que vem, eu vou estar dando aulão, né? Mas em outras redes sociais, talvez, discutindo questões polêmicas. 2023 foi a do Caetano Veloso que a gente estava discutindo. Que ele mesmo não sabia a resposta. Qual que a gente vai estar discutindo esse ano? Não sei, mas alguma vai ter. Quando acontece isso, não é fora do planejado. Uma questão com gabarito discutível, uma questão que vai ser descartada pela TRI, vai ter. Então, você já sabe o que vai acontecer. E quando você tem isso planejado, fica muito mais fácil. E aí, como eu te conheço melhor do que ninguém, já falei várias vezes que eu te conheço, né? Professor, o senhor não me conhece melhor que eu mesmo. Claro que eu conheço. Agora você tá pensando assim, ó. E se acontecer alguma coisa diferente do planejado? Você tem tudo planejado. E se acontecer alguma coisa diferente? Você tá preparado? E se o tema de redação vier um tema completamente fora do padrão de Enem atual? Nem fala isso, professor. E se linguagens, de repente, do nada esse ano, botarem uma questão mais gramatical? Do nada apareceu uma gramática lá mais forte. Professor, nem fala, não estudei gramática. E se humanas, ao contrário do ano passado, vier uma questão, uma prova muito mais difícil? Professor, eu tava mais calmo até agora, o senhor tá materializando os meus maiores medos. Tu viu o que eu tô fazendo? Eu tô focando no que tu não pode controlar. O tema de redação inesperado, uma cobrança, não sei o que, babá. O que você vai fazer se acontecer alguma coisa diferente do planejado? Primeira coisa que você vai fazer, segurar na mão do psicólogo. Primeira coisa. Pra você que é novo e não sabe, desenha a mãozinha na prova. Tá? Não precisa botar a frase, os coração, só a mão. Desenha a mão na prova. Depois, semana que vem, eu vou querer ver prints nas redes sociais da sua mão na sua prova. A sua mão tem que estar, a mão do psicólogo tem que estar desenhada na prova. Pra no momento que você estiver muito desesperado, você bota a mãozona lá e segura aqui. Ó. Quantos segundos, professor? Depende do seu nível de ansiedade. Tá desesperado, 10 segundos. Faz aqui, ó. Tá não tanto desesperado, 5 segundos. Desenha a mão na prova e segura. De repente o fiscal vai perguntar: senhora, o que tá acontecendo? Como já aconteceu comigo, tá? Isso são baseados em fatos reais. Eu fiz assim no meio da prova. A pessoa, o que tá acontecendo? Eu digo, eu tô segurando na mão do psicólogo. Parecia um louco? Parecia, mas não importa. Tá aqui, ó. Não tem como tu não ficar mais calmo segurando na mão do psicólogo por 5, 10 segundos. Aí depois que você segurar, olha o que você vai pensar. Tema de redação inesperado. Veio num estilo diferente do Enem, uma coisa meio bizarra. Vai estar todos os portais de notícias comentando que foram pegos de surpresa pelo tema do Enem, porque veio completamente diferente do que a gente esperava. Tu vai estar aqui, ó. Automaticamente, depois de tu segurar a mão do psicólogo, tu vai pensar assim: todo mundo se fudeu. Se eu conseguir manter o controle, é o meu ano, eu tô feito. Porque se vier um tema mais ferrado, você tem que parar com esse negócio de baixa autoestima, de achar que só ferrou você. Ferrou o Brasil inteiro. Se ferrou o Brasil inteiro, quem é que vai ganhar? Quem tava preparado pra um tema que não era esperado? Não, porra. Quem tava preparado pra lidar com aquela situação. Apareceu uma questão de gramática. Você ficou assim, caralho, cara, o Lauro sempre falou que não cai gramática raiz. O meu professor também, todo mundo sempre fala. Caiu, o que vai acontecer? Quem não entrar em desespero e tentar mesmo assim resolver, vai se dar melhor.
A prova de humanas veio muito fodida, cara. Tá todo mundo com a meta de gabaritar, porque ela é muito fácil. Você vai pensar e vai dizer assim, se ela veio muito difícil, se eu mantiver o controle e conseguir fazer aqui, ó, o meu melhor, eu tenho mais chance. Porque daí vai ferrar todo mundo. Se você focar no que você pode controlar em momentos de desespero, é aí que você vai ganhar de todo mundo. Segura na mão do psicólogo quando acontecer alguma coisa fora do esperado e pensa, se eu me ferrei, todo mundo se ferrou também. Nós estamos no mesmo barco e o nome desse barco é Titanic. Está afundando. No momento que o barco está afundando, você só precisa sobreviver por mais minutos dos que os outros. Então tu te agarra num bote e faz qualquer coisa. Tá, professor. Não tinha pensado nisso. E aí, pra encerrar, o melhor aulão da nossa semana, você não tem como ser reprovado nesse domingo. Não tem como tu ser reprovado. Ah, professor, já sei, tu tá dizendo que tem o outro ainda e tal, né? Agora o senhor vai encerrar com aquela frase motivacional de coach, dizendo e tal. Não tem nada de coach. Tu não tem como ser reprovado nesse domingo, nem no domingo que vem. Ah, professor, tem sim. Não tem. É impossível. É fisicamente impossível. Professor, tem sim, o senhor não tem noção do meu desempenho, é um fiasco. Não. A sua aprovação ou reprovação, não importa o que você faça nesse Enem, ela só virá em janeiro, depois do SISU. Então, neste domingo e no próximo, nada se define. Nesse domingo e no próximo, você precisa separar as coisas. O Enem finalmente chegou. E eu digo finalmente porque, vamos combinar que tu sofreu esse ano, né? Eita, nós. Bah, bota sofrimento. Muita coisa pra fazer, muita coisa pra estudar. O Enem é uma bagunça. O local de prova parecia que não iam liberar nunca, finalmente liberaram. E aí chegou essa prova do inferno. Chega, já se livra desse troço logo. Agora, o SISU, o ProUni e o FIES, no momento que eu estou gravando este vídeo, nem data tinham ainda. Se agora já tem data, com certeza é final de janeiro ou início de fevereiro. Ou talvez nem tenha ainda. Daí vai ser melhor ainda pro exemplo que eu vou dar. Tu nem sabe quando vai ser o SISU, mano. Como é que tu vai ser reprovado nesse domingo? Vai ter gente que vai ser aprovado em fevereiro. Acho que não dá tempo de ser aprovado em janeiro ainda. Se for, é a última semana de janeiro ou fevereiro. Vai ter gente que vai ser aprovada em março, nas outras chamadas. Vai ter gente que vai ser aprovada em abril. Vai ter gente que vai ser aprovada em maio. As chamadas seguem o ano inteiro. Ainda mais se continuar tendo uma edição só do SISU, como foi no ano passado, se vai as chamadas. Gente, no Enem 2023 do ano passado, entre as duas provas, entre o domingo, dia 5 de novembro, que foi o Enem 2023, e o domingo, dia 12, teve uma aluna minha sendo chamada com a nota do Enem 2022. Então pode ser que a sua aprovação com o Enem deste domingo só venha em novembro do outro ano. Que você já vai estar estudando pro outro Enem. Então como é que você está indo fazer uma prova com medo de não passar? Se o não passar, só vai ser decidido depois. Esse é o segundo fator que mais provoca ansiedade. Ficar pensando nos e se. No futuro. A conjunção favorita do ansioso é a conjunção condicional se. E se não sei o quê? E se não sei o quê? E se eu não passar? Você não vai ter como saber, mano. É por isso que é um absurdo. Essa semana eu espero que não tenha cursinho fazendo propaganda pro ano que vem. Já deve ter. Mas espero que eles tenham pelo menos segurado essa semana. Semana que vem vai estar cheio. Os cursinhos vão aproveitar o hype do Enem pra fazer propaganda pra 2025. Vai estar entupido. Eu acho um absurdo fazer propaganda pros meus cursos de 2025 enquanto ainda tá rolando o Enem. E veja bem, eu sendo professor de linguagens e redação, eu poderia, né? O Lauro dá aula de linguagem e redação, a prova dele já passou, ele vai fazer propaganda pro ano que vem. Mas, amor, antes de ser vendedor de curso, marqueteiro, eu sou professor. Eu preciso fazer tu passar. Esse é o meu objetivo de profissão, de vida, de missão do caramba. Não, depois eu vou ver os cursos.
Mas daí o senhor vai vender menos porque vai estar menos no hype, vai ter menos gente vendo, daí eu vendo menos, mas eu vou para sacrificar o bem-estar do meu aluno fazendo propaganda pro ano que vem durante o Enem? Ah, se um dia eu fizer isso, vocês me desculpem, aí quer dizer que eu me vendi pro sistema e tive que aceitar. Sei lá, para sobreviver, para ganhar uma grana eu precisei. Graças a Deus eu não preciso disso hoje. Meus cursos estão bem, super bem, porque o trabalho é bem feito. É isso. Agora deu. Agora, o Enem chegou, não o SISU pro Unifies. Depois do Enem, se você fizer um número de acertos que realmente não tenha como, você foi muito mal, aí nós vamos começar a pensar. Mas agora não. A maioria só vai pensar nisso depois de janeiro, cara. Agora você tem que fazer o quê? A frase do Cortella, né? Mário Sérgio Cortella. O melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não fica pensando no depois. Ai, porque se eu não passar, eu vou ter que... Depois tu vê, agora tu tem que focar na prova. Se você rodar porque você for mal nesse domingo e no próximo, porque você não conseguiu fazer o seu melhor, porque você não tinha as melhores condições, não teve as melhores aulas, aí depois nós vamos ver. O que não pode acontecer é você rodar neste domingo e no próximo porque você tinha as melhores condições e não conseguiu o teu melhor desempenho porque estava muito ansioso. Tira isso de ti, cara. Vamos focar em fazer o nosso melhor. Se você focar em fazer o seu melhor, a chance de dar certo é muito maior. Foca nisso. Foca no que você pode controlar. Foca no que você pode fazer de bom. Estabelece isso como critério. Toda vez que der um desespero, segura na mão do psicólogo. E aí nós vamos encerrar o nosso Interpretamente dessa semana. Ficou mais calmo? Foram só 4. A gente já falou de tédio linguagem, se você não assistiu nenhum aulão ainda dá tempo. Nojinho da TRI de Humanas, raiva da redação. E agora a ansiedade tá mais calmo, era o objetivo, ficou. Põe no chat aí quem ficou até agora o final, tá mais tranquilo? Espero que você tenha ficado. Então é isso, cara. Agora segura essa sensação. Vai dar uma caminhada. Vai dar uma caminhada agora. Dá tempo ainda antes do Enem? Dá uma caminhada. Come uma coisa boa hoje de noite. Tira um tempo com a tua família. Fala pra tua família, pai, mãe, tô muito ansioso, vamos fazer alguma coisa hoje. Teus amigos. Sabe aqueles amigos que tu prometeu que tu só ia fazer alguma coisa com eles depois do Enem? Será que não é uma boa fazer antes? Não precisa ser uma festa, uma janta. Janta com eles. Dá uma descontraída. Ai, não, professor, daí eu acho que eu vou perder o foco. Será que não é o que você precisa pra dar aquela relaxada? Ah, depois do Enem eu vou ver série. Será que não dá pra dar uma relaxada hoje de noite? Jogar um videogame? Dar uma respirada? Tenta pensar um pouco menos em Enem. Não ficar essa semana toda, o tempo inteiro que você tá acordado e dormindo, você sonha com o Enem, você tá Enem. Sabe que não tem uma coisa legal que a gente possa fazer? Eu vou descansar no sábado antes do Enem, se der, vou pra praia, porque eu moro na praia, tem que ver se o tempo vai estar bom. Com certeza vou dar uma corrida, vou dar uma caminhada, porque eu preciso estar bem no dia. Pensa nisso também, o que faz bem pra você. Não, aí depois do Enem eu faço tudo isso. Sim, aí depois do Enem você vai conseguir a tranquilidade que você precisava agora. Semana que vem vai ter mais aulão. Segunda-feira tem aulão da tristeza. Pra tu superar o baque da primeira prova. Ah, professor, tu já sabe que eu vou estar triste? Sei. Você vai estar com a ressaca pós-Enem. Eu vou te ajudar a virar a chave pro segundo domingo. Daí na terça-feira tem o aulão da matemática. Vergonha. Tem que sentir vergonha se errar as fáceis de matemática. Quinta-feira tem aulão da natureza. Todo mundo tem medo de ciência da natureza, é o aulão do medo. E quinta-feira tem aulão de estratégia de tempo. Porque o tempo é mais problemático no segundo domingo. Pro tempo desse primeiro domingo, eu já falei bastante nas aulas, já ajudei bastante em relação a isso. Certo? Eu não vou te abandonar semana que vem. Teria todas as razões para isso, porque eu trabalho com linguagens e humanas, eu trabalho com linguagens de redação, então eu poderia passar toda a minha semana aproveitando a alta audiência para vender curso pro ano que vem. Eu vou continuar te ajudando. Depois do Enem eu vendo curso. Agora o meu compromisso é você. Tenha você também o seu compromisso com você, que é assim que você vai conseguir fazer a sua melhor prova. Fechado? Arrasa, vai com tudo, segura na mão do psicólogo, lembra de todos os ensinamentos que a gente teve e faz uma excelente prova. Semana que vem a gente se preocupa com a prova da semana que vem. Valeu? Beijo pra todo mundo, uma boa prova!